Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai visualizar esse vídeo. Bom, durante essa semana nós tivemos um episódio que encheu o nosso feed no Instagram sobre uma estátua que foi construída aqui no estado do Ceará, no municípiozinho aqui do estado do Ceará. Uma estátua enorme. E muitos políticos que se dizem cristãos usaram as tribunas das suas câmeras, quer seja Câmara Estadual, quer seja Câmara Municipal, para usar de suas influências para rechaçar, rejeitar esse tipo de religião aqui no nosso estado. Bom, gente, diante dessa situação, o cristão ele tem duas posturas: ou ele ser relativista, aceitar tudo, ou ele ser intolerante. Então, o cristão, primeiro, ele, apesar de não ser relativista, ele discordar, porque a fé cristã, ela não é relativista, ela entende que somente Jesus é a fonte de vida, a fonte de perdão, é a fonte de salvação, e que nem todos os caminhos fora de Cristo levam ao Pai. Apesar dessa postura que realmente o cristão precisa ter, ele não pode ser relativista. O cristão precisa também aprender a não ser intolerante. Não ser relativista não necessariamente significa ser intolerante. É possível você não ser relativista e mesmo assim tolerar outras religiões. Então, o genuíno cristão, ele não é relativista, mas ele não tolera, mas ele não é intolerante com relação a outras religiões. E outra coisa que é fundamental a gente comentar, dialogar com vocês, é que o cristão ele jamais pode usar da sua influência, do seu mandato, quer seja de vereador, quer seja de deputado estadual, federal, senador, usar da sua influência para que o Estado ele viesse a rechaçar outras religiões, porque essa não é a postura de um verdadeiro conservador na política. O que nós temos hoje na política, dos que se dizem evangélicos, na verdade, não são conservadores. Por quê? Porque as origens do conservadorismo, eu estou com uma obra aqui de filosofia política, de Ivone Moreira, onde ela faz análise sobre Edmund Burke. Edmund Burke é considerado como o pai do conservadorismo político. Edmund Burke, apesar de não ser católico, ele foi um defensor do catolicismo no seu país. Por quê? Porque na sua época, os católicos eles não gozavam de tanta liberdade. Os católicos eles não poderiam trabalhar em espaços públicos, né, do governo. Os católicos eles não tinham direito a voto no seu país. E uma série de outras leis que restringiam a ação dos católicos que professavam a fé católica no seu país. Edmund Burke, apesar de não ser católico, ele era anglicano, ele defendeu os direitos dos católicos de expressarem sua fé e de terem espaços, de votar e etc, etc. E não só os católicos, em uma das suas cartas que ele manda a um destinatário, ele defende que a sua defesa de liberdade não se tratava somente com relação aos católicos, mas a qualquer outra religião. Então o verdadeiro conservador, embora ele não seja relativista, ele não é intolerante. Ele respeita as outras religiões. Até porque é importante se notar que o meio mais eficaz de a igreja influenciar uma sociedade e mudar uma comunidade é por meio da pregação do evangelho, não da imposição do governo, por influência dela.
Todas as vezes que nós vemos na história um avivamento acontecer e uma mudança produzida pelo cristianismo, nos grandes avivamentos, isso não veio pelas vias do Estado, veio pelas vias da devoção à igreja, da oração, sabe, da entrega, do evangelismo. Então isso é completamente suficiente a gente usar os espaços públicos, quer seja da Câmara Federal, da Câmara Estadual, e aí vai sucessivamente, para atacar outras religiões. Se a gente realmente quer que essa região tenha uma verdadeira mudança, os cristãos precisam orar mais, ler mais a Bíblia, precisam evangelizar mais, precisam amar mais, porque só assim é que haverá a verdadeira mudança em uma sociedade. Então, essa reflexão que eu gostaria de falar para você. O verdadeiro conservador, ele não é relativista, porém ele não é intolerante com outras religiões. A forma pelo qual Deus impacta uma sociedade nos quesitos de salvação, de soteriologia, é a pregação do evangelho, é a oração da igreja, é a intercessão da igreja pela sociedade, não necessariamente pelas vias do governo, do Estado. Isso mais está relacionado com o autoritarismo, de querer implantar uma religião. Isso está muito mais relacionado com o fascismo. Isso está muito mais relacionado com o que se fizeram no passado. Por exemplo, tem uma obra de Ludwig chamada Cruz de Hitler, onde mostra que o Hitler ele se utilizou da linguagem cristã, do contexto cristão, da fé cristã para os seus fins ideológicos e políticos no seu contexto na Alemanha, né? E hoje a gente está vendo praticamente isso se repetindo. Políticos fazendo uso da igreja, do culto, da fé, para fins eleitoral, para fins políticos. Então eu peço que você, gente, abra os olhos, volte-se a Deus, volte-se à oração, volte-se ao evangelismo e tome muito cuidado com aquele que se utiliza da linguagem de fé, daqueles que se utiliza do contexto cristão para mera promoção eleitoral. Que Deus abençoe em nome de Jesus.